Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Boa noite. Que está caindo, aliás. Mino, a gente começa 2020 aqui no programa. E a Ivana Mar quer saber onde está o Mino, por que ele sumiu, ele está viajando? Não, eu tirei um tempo para pensar em muitas coisas que dizem respeito ao meu estado psicossomático, as ideias que me percorrem a cabeça num momento especialmente difícil. Nesse momento devo dizer que exatamente neste, eu fico pasmo com o fato de que Bolsonaro e Moro estejam envolvidos numa disputa em torno de uma candidatura para as eleições de 2022. Essas eleições são, aos olhos do mundo, e haveriam de ser aos olhos de quem consegue ainda pensar um pouco, não muito, um pouco, no Brasil. Essas eleições são totalmente ilegais, imorais, diria mesmo amorais, em um país que não percebe a sua própria desgraça e que não tem capacidade de reagir a tanto descalabro. Mino, um espectador ou uma espectadora, never. Neva? Bonita. Dr. Zhivago, talvez. Querido Mino, por que a mídia fala como se não fosse grave o que estamos vivendo? Eu não compreendo como não soaram sirenes ainda. Seremos pegos novamente sem avisos para sequer podermos reagir? Quanta covardia, Mino! Bem, a verdade é que as razões para agir estão aí, mas falta a bucha de canhão, não é? As revoluções, as mudanças sociais profundas exigem a presença de uma bucha de canhão. E no Brasil não existe. O povo brasileiro é absolutamente insensível. E velhaco, muito velhaco. Mengo, mengo, mengo. É só isso. Aí vai para a rua. Então, está duro, né? A esquerda não ajuda. Os que se dizem de esquerda não ajudam muito. Eu diria que ajudam muito pouco ou não ajudam. Eles também vestidos por essa onda de normalidade. E o carnaval tá aí. E o carnaval tá aí. E o carnaval está aí, exatamente. Para nos alegrar a todos. Vamos seguir aqui com o nosso amigo Carl Lyon. São duas perguntas. A primeira, não seria superestimar demais a inteligência do capitão presidente quando boa parte da mídia utiliza o termo bolsonarismo para se referir ao atual movimento de destruição do país? É o que está acontecendo. Mas a mídia faz parte desse mundo insensato e demente, né? Tanto quanto o governo. É um mundo demente. Estamos assistindo à destruição do país, impassíveis. A segunda pergunta do nosso amigo. Quando você fala que os brasileiros aceitam tudo passivamente, não acha que esta tem sido, nos últimos anos, uma característica comum a outros povos, como os americanos e os ingleses? Não acho, porque tanto uns quanto outros têm forças dentro de suas estruturas, têm forças que envolvem ideias, pensamentos, atitudes
né? Existem ainda escritores, poetas, grandes cineastas nesses lugares e fazem o seu trabalho com grande eficácia. Aqui não existe nada, não existe nada, absolutamente nada. No meu entendimento, é claro, haverá quem discorda, mas no meu entendimento não existe coisa alguma. Marcos Roberto pergunta: Senhor Minucarta, como um apreciador de seu trabalho, gostaria de saber a sua visão a respeito do futuro da profissão de jornalista em tempos de avanços contínuos da tecnologia e do arrefecimento das redações. O que esperar deste ofício fundamental? Esse ofício continua a ser fundamental. Não há esperança, como dizia Hannah Arendt, de sobrevivência humana sem haver homens que contam o que acontece e que acontece porque é. Esse porque é, às vezes, é de difícil compreensão, mas é porque existe, porque é um fato. Esta é a visão de uma filósofa. Portanto, é a maneira de dizer certas coisas de forma correta, mas ao mesmo tempo difícil para a compreensão da maioria. Mas a verdade é essa. Não há esperança de sobrevivência humana sem homens dispostos a dizer o que acontece. E o que acontece porque é. Porque existe, porque se deu de fato. Essa é a verdade factual que nós de Carta Capital perseguimos, isolados, evidentemente, diante de uma mídia absolutamente, de uma forma ou de outra, conivente, disposta a aceitar tudo. E isso é gravíssimo, porque demonstra a nossa pobreza intelectual, demonstra como estamos mal. Pergunta do Antônio Gomes. Mino, os golpes no Brasil sempre tiveram patrocínio dos Estados Unidos e da nossa grande mídia. Qual o problema para a esquerda não conseguir se relacionar com esta mídia? Por que ela está sempre tramando contra nós? Bem, a mídia é um instrumento da Casa Grande. Então ela cumpre o seu papel obediente e eficaz, infelizmente. Agora, vejam o que aconteceu, por exemplo, na eleição desse senhor ex-capitão, que hoje é o presidente do Brasil, não se sabe por quê, por quais razões, por qual primazia, por qual superioridade que o indique como alguém habilitado a um posto tão difícil, a um posto que exige um estadista e não um palhaço. Temos que entender isso. Por quê? Porque nós somos fracos, porque nós raciocinamos mal, ou não raciocinamos. Tudo nos parece normal. Essa é a questão central nesse momento. É isso. E o Brasil está sendo destruído. A Inglaterra não será destruída. Os Estados Unidos não serão destruídos. Há forças ali que podem se opor em algum momento. Agora, aqui, eu sinceramente perco completamente as esperanças.
Brasileiro virtual pergunta: Mino, se partirmos do princípio que foi a colonização portuguesa que tornou os brasileiros passivos, sem capacidade de organização, além de uma guerra civil, qual será outra solução para os brasileiros melhorarem o país? Qual a solução para sair do subdesenvolvimento? Bem, a colonização portuguesa foi um episódio grave por suas consequências. Mas nós temos de levar em conta que houve algo mais. O fato que, por exemplo, ao fugir de Lisboa, o nosso notável Dom João VI, que já mereceu versões engraçadas, e que sabidamente não tomava banho, o nosso querido Dom João, ao fugir de Lisboa, diante da chegada iminente do general Junot, comandante do exército napoleônico, que talvez trouxesse para Portugal ideias que espalhou pela Europa, as ideias da Revolução Francesa. Fugiu para transferir o governo para o Brasil. Quer dizer, o Brasil foi o centro do Império Português. Isso ficou e deixou uma marca indelével, uma marca resistente que está aí até agora. Trata-se de um país medieval, único na sua desgraça. Basta ver o que acontece no resto do mundo. Eu diria que no resto do mundo começa a haver alguns sinais de resistência à loucura geral. Alguns sinais. Não muitos, talvez, ainda apenas esboçados, ainda a trafegar por uma névoa, mas há sinais de resistência ao neoliberalismo, a toda uma teoria econômica que cria a desigualdade, que aumenta a separação entre ricos e pobres, cria entre eles um abismo. Então, enquanto isso ocorre no resto do mundo, basta ver como o povo reage em certos lugares, inclusive da América Latina. Enquanto isso, nós estamos aceitando tudo do alto da nossa irremediável parvoíce, né? Mino, vamos mudar da água para a pergunta do Matheus Souza. O vinho para o vinho. Salve, Mino. Para o vinho. É disso. Não, então... O seu vinho e o vinho do Matheus. É? Vamos esperar o seu vinho e a gente vai no vinho do Matheus. Salve, Mino. Para pessoas comuns, que na sua maioria possuem poucas posses, quais são dicas de vinhos acessíveis? É possível ser de classe baixa e desfrutar da vinicultura em todas as nuances? Bom, eu não sei o que significa classe baixa. No Brasil pode ser muito baixa, terrivelmente baixa. E por ser tão baixa, talvez dada a uma cachaça de péssima qualidade ou uma cerveja. Agora, existem vinhos acessíveis, né? Os vinhos chilenos em primeiro lugar, para o meu gosto. Mas há vinhos em vários lugares. O Malbec argentino é um vinho interessante e não é caro.
Temos até hoje um vinho uruguaio. Nunca experimentei, devo confessar, mas me dizem que dá para tomar. Nós temos um vinho sul-africano, temos vinhos australianos, temos vinhos que vêm de vários cantos do mundo e que dá para tomar. Então, eu sou a favor do vinho, mas entendo as dificuldades do favelado da Paraisópolis, digamos. Esse talvez tenha dificuldade em tomar um vinho decente. Vamos seguir aqui com o Mendel Barreto. São duas perguntas também, perguntas curtas e objetivas. Primeira, é possível seguir Gandhi em terras tupiniquins? Seguir? Mahatma Gandhi. Como seguir? Os preceitos de Gandhi, é possível ser pacifista Sim. no Brasil de hoje? Não, o Brasil não sairá nunca dessa situação de quase inanição, né? De desinteresse, de insensibilidade. Então, dificilmente pode sair de uma situação dessas sem o confronto. No Brasil nunca houve sangue na calçada. Nunca soubemos de sangue na calçada de verdade. Mas o Brasil não teve uma guerra de independência. Não passou por ela. Não teve de defender as suas fronteiras contra agressões do exterior. É um país sem uma tradição de luta, sem tradição alguma de luta. Então ninguém luta. Vamos de Mengo, Mengo, Mengo. Essa história grotesca, lamentável, a palhaçada. Aliás, o Mengo não é o que dizem. Se joga 10 vezes contra o Liverpool, perde 10 vezes. Também do Mendel Barreto. Senhor Mino, na sua opinião, esse pode ser o último ano de Bolsonaro na presidência? Eu acho que diante do quadro que acabamos de expor aqui, acho muito difícil. Muito difícil. E para terminar, Mino, uma pergunta do Luciano Cunha. A idade nos traz paciência ou a imbecilidade será sempre insuportável? É uma boa pergunta. Muito boa. Eu diria que é isso mesmo. A imbecilidade será sempre insuportável. Esse falando deste que está entrando, não sei bem porquê, no raio da vossa visão, é realmente a imbecilidade é a coisa pior de todas. E acho que o Brasil é um fenômeno único de imbecilidade. Mino, essas eram as perguntas dessa semana. Se você quiser mandar uma mensagem final, se você quiser pedir para eles curtirem o canal, fica à vontade. Não, eles têm que se candidatar aqui embaixo. Nunca entendi direito do que se trata, porque aqui embaixo tem um tapete, mas não sei, talvez se trate disso, um tapete. Mas eles têm que se cadastrar. Inscreva-se no canal. Inscrever-se no canal, que está aqui embaixo. Não sei porquê. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir,
inscreva-se no canal para receber o aviso de novos vídeos. E toque o sino, toque o sino.